Sejam, sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui no estudo desse livro tão especial, o livro Educação. Hoje temos um casal especial para compartilhar conhecimento desse livro conosco. Nossos encontros são uma vez por mês, normalmente as últimas terças-feiras do mês. E sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem deixar comentários no chat ou levantar a mãozinha, fiquem à vontade, tá bom? Então, agora vamos começar com uma oração. Vou chamar a minha amiga Sara para fazer a oração inicial. Oremos. Querido bom Deus e bom Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estudar as tuas orientações e de sermos usados como instrumentos teus para anunciá-la, para compartilhá-la. Que o Senhor use poderosamente o Marquinhos e a Aline para explicar o capítulo 9 desse livro tão especial e que possamos aprender, ter o desejo de viver cada ensinamento, cada detalhe, confiando no seu poder que nos capacita para isso. Obrigada pela sua linda promessa de estar conosco durante essa missão da educação e que, apesar dos erros e tropeços, sabemos que temos o teu poder ao nosso lado, disposto a nos capacitar e a nos ajudar nesta jornada. Te agradeço por cada família representada aqui, que o Senhor esteja conosco, abra as nossas mentes e que possamos sair mais fortalecidos e inspirados com o que for compartilhado aqui. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigada, minhas amigas. E a gente quer dar mais uma vez as boas-vindas a esse casal tão especial. Muito obrigada, Aline e Marquinhos, por aceitar o convite de estar conosco. E a Aline e o Marquinhos são pessoas queridas aí de todos, muito conhecidos no nosso meio, por serem pessoas tão envolvidas com a verdadeira educação, né? Tem 3 filhos lindos, né? Uma bênção, com certeza. E a Aline, inclusive, é a nossa professora preferida aí, né? Professora de quase todas as crianças daqui, desse grupo. Até eu participo ali das aulinhas, assim, às vezes meio de longe, mas a gente fica muito feliz de tê-los conosco, tá bom? Muito obrigada por reservar esse tempo para estar com a gente. A gente sabe que o tempo de mãe, de pai e educador é corrido, né? Mas a gente agradece. Então, hoje vai ficar por conta de vocês fazer essa recapitulação conosco, viu? Obrigada mais uma vez. Amigas, para mim, para nós, né, é um privilégio, nós que sentimos honrados de estar aqui com vocês. Me sinto em família quando estou com vocês, porque eu geralmente estou com algum dos filhos de vocês, né? Tem muitos aluninhos aí, do nosso meio da verdadeira educação, né? É um privilégio. E hoje eu trouxe meu esposo, porque Estou me sentindo um intruso aqui. né, é o nosso sacerdote, e eu tenho aprendido muito que nas questões espirituais ele é um apoio muito grande, né? Então, só a presença dele já é, assim, para mim, importante, mas ele com certeza tem Bom, muito a só contribuir um aqui. comentário, né? A gente fica muito feliz quando vê um homem, né, presente, porque é o estudo de um livro familiar. E ver um homem que está interessado e participa junto é um diferencial. Então, Marquinhos, não se sinta constrangido, ao contrário, você é um privilegiado. Sabe que eu lembro uma das vezes que eu vi um rapaz falando do livro Educação, que era o filho da Silvia Martins, o Christopher, e eu achei tão interessante, ele dizia que era o livro preferido dele, entre os livros de Espírito de Profecia, né? E também é um dos meus livros preferidos. Bom, vamos então já entrar no assunto do livro. O título é Uma Ilustração de Seus Métodos, né? É o capítulo 9 que a gente vai estudar hoje. Eu comecei a pensar, né, o porquê desse capítulo. Imagine você tendo, vou trazer aqui uma ilustração, né? É, 3 missões. A primeira missão é fazer uma receita
que você nunca fez, mas uma amiga fala assim: olha, é super fácil. Você pega esse e esse ingrediente, mistura tudo e pronto. E aí vai dar certo. Aí você vai só no ouvido, né? Ai, minha amiga falou para eu fazer isso, isso e isso. E coloca no forno e vai dar certo. Aí quando você vê, sai tudo errado. Não sei se você já passou por essa situação, né? De tipo, ai, por que que comigo não deu certo, né? Bom, essa missão frustrante, né? Não dá certo, não deu certo para você. Agora, uma mais assim, mais elaborada. Imagina que você vai construir sua casa e ali você tem que planejar toda a construção. Então, você vai conversar com um pedreiro muito bom e vai pegar o caderninho, vai chegar ali e anotar, tintim por tintim, o passo a passo de como que vai construir uma casa. E aí, você, depois que você tem tudo escrito, você fala assim, pronto, agora eu estou pronta para construir sozinha a minha casa. Imagina o que pode acontecer se você, só com a teoria, chega para construir uma casa, né? A gente não aceitaria essa missão, né? E aí nós temos uma missão ainda muito mais nobre, que chega o Criador e diz assim: olha, eu tenho aqui uma pessoa para você moldar no caráter que seja igual ao meu. É assim que faz, assim, 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 e dá por escrito tudo. Será que só essa teoria seria suficiente para que a gente conseguisse moldar o caráter de um ser, de uma pessoa, à imagem do Criador? A missão que nós temos, né, como os pais, ela realmente é uma missão desafiadora. A gente sabe um monte de teoria, gente. Eu tenho um filho de 13 anos e o meu livro Orientação da Criança já está assim gasto, sabe? Porque eu leio um ano, daqui 2 anos eu tenho que voltar a ler para relembrar, né? Assim, a teoria, a gente sabe, né? A gente lê, mas, poxa, por que que na prática às vezes não dá certo? Então, eu creio que quando Jesus, ele vem e convive com os seus discípulos, ele vai demonstrar, ele vai ilustrar como é praticar a verdadeira educação. E aí a gente pode até ler aqui juntos o primeiro parágrafo que fala assim, né, do livro, capítulo, página 82. Não, peraí, 84. A ilustração mais completa dos métodos de Cristo como ensinador encontra-se no seu preparo dos 12 primeiros discípulos. Sobre estes homens deviam repousar pesadas responsabilidades. Escolhera-os como homens a quem ele poderia infundir o seu espírito e que poderia ficar habilitados a levar avante sua obra na terra, quando ele a deixasse. A eles, mais do que a todos os outros, proporcionou as vantagens da sua companhia. Mediante associação pessoal, produziu neles colaboradores escolhidos à impressão dele próprio. A vida foi manifestada, disse João, o discípulo amado, e nós a vimos e testificamos dela. Uma das lições, né, que já começo tirando dessa primeira parte aqui, é que a presença de Cristo era indispensável, né? Para que os discípulos aprendessem dele como é a vida, né? Para que fossem transformados através da presença, não só da palavra de Cristo. E através dessa comunhão que eles tinham, foi infundido o seu espírito, né? É somente através da vida de Jesus, dessa comunhão com Ele, é que nós vamos conseguir ser transformados à imagem dele. Só fazer aqui um comentário, né? Nós passamos por grandes desafios nessa questão da educação. A Aline até deu aí os exemplos, né? Enquanto ela falava, eu estava assimilando bem aqui o exemplo que ela deu da construção. Porque recentemente, assim, uns 4, 5 anos atrás, a gente se aventurou a construir. Não fomos literalmente nós que fizemos tudo, colocamos a mão na massa um pouco,
mas nós nos aventuramos por um método diferente. E, e aí eu fui atrás, pesquisei, eu fui assim, vamos dizer que nós somos assim, os mestres de obras, né? A nossa casa é de isopor, gente. Então, era uma casa assim, meio fora do padrão normal, né? E são painéis de isopor, né? Painéis de EPS com malhas de ferro, enfim. Só que realmente a gente entrou num campo que a gente não tinha experiência, né? E aí você quer de uma hora para outra assistir alguns vídeos, ler alguma coisa, e no dia seguinte você já acha que sabe e pode orientar outra pessoa para construir a sua casa. Bom, a casa está de pé, graças a Deus, deu certo, mas com certeza muita dor de cabeça a gente poderia ter evitado se a gente tivesse se preparado melhor para esse momento. E aí o que acontece? A gente percebe aqui nesse livro Educação, eu estava dando uma olhada aqui no sumário, né? Nos títulos, e acontece que a gente toma essa questão da educação como se fosse direcionado apenas para filhos e para crianças. Mas seria excelente se nós lêssemos o livro Educação quando ainda éramos jovens, quando ainda talvez não estávamos casados, porque é claro, né? Jesus aqui está dando um exemplo dos seus métodos, não com crianças, já com jovens adultos. E então, assim, a reeducação, a gente recentemente até teve aqui um Family Camp, acredito que alguns participaram, e o Joshua, que era o palestrante, ele ainda comentou, né? A verdadeira educação primeiro se aplica aos adultos. Como que a gente vai praticar a verdadeira educação com os filhos se nós pulamos essa etapa, né? Então, nós temos que buscar e incentivar a juventude de hoje, não somente educar os nossos filhos, mas já pensando em prepará-los para que eles também tenham esse conteúdo, não apenas ali, é minha mãe, meu pai, quer que eu faça isso. Não, eles já têm que assimilar estes métodos, né, que esse livro apresenta, os exemplos, para que eles possam construir uma geração mais forte, uma geração mais preparada. Sim. Inclusive, no começo desse ano, não, ano passado, eu ainda estava lá na Argentina e aí uma jovem, uma família, ela teve interesse de praticar a educação domiciliar, né, conhecer a verdadeira educação. E aí eu dava algumas aulas, né, aula de química e fisiologia, né, que é a minha área. Mas eu comecei a ler com ela o livro Educação. Ela tem 14 anos, e aí nós começamos a ter uma aula de interpretação de texto, né? Mas voltando para ela entender o que era a verdadeira educação. E imaginem só, essa jovem tinha 14 anos. Você pode me dizer qual que é a melhor idade para a gente começar a praticar a verdadeira educação? O que vocês acham? É mais fácil a gente começar com um bebezinho, assim, uma criancinha, ou já um juvenil, um adolescente. Quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, melhor, né? Então, gente, Jesus teve desafio aqui que alguns pais podem estar dizendo assim: poxa, eu não tinha essa mensagem quando eu estava grávida, eu não tive essa mensagem quando minha criança era pequenininha, então eu estou meio atrasada nisso. Será que ainda tem chance do meu filho mudar? Será que ainda tem chance de eu converter esse coraçãozinho para a verdadeira educação? Então, Jesus pegou, gente, ali jovens, né? Eram jovens adultos para moldar o caráter, que vieram de infâncias não ideais, né? Tô vendo ali meu pai e minha mãe, gente, dá um tchauzinho, eles são Boa lindos. noite, casal. Boa noite. Lindos. E aí, então a gente vê que não temos assim que ficar temerosos quanto a essa relação do tempo. Com certeza, quanto antes, mais fácil vai ser, né? Essa transformação do caráter vai se tornando cada vez mais natural, é o ideal. Mas Jesus pegou uma situação que não era ideal. Pegou ali alguns discípulos difíceis, gente. Vamos pensar então aqui. Você vai. Sim, para corroborar aí com esse comentário que a Aline está fazendo, né? E para a gente não desistir, por mais que tenhamos filhos aí com temperamentos difíceis,
ou já com alguns hábitos, né? é, Jesus mostrou que é possível. Uhum. Então, aqui, a Ellen White comenta aí no final da página 85, né? Ela traz alguns nomes e aí uma de suas características. Ela comenta aqui de Mateus, que era um publicano e era ali muito envolvido nos negócios, né? Simão, intransigente, o impetuoso Pedro, e aí ela vai trazendo algumas características, né? Tem aqui que tinham alguns com características boas. Judas, o judeu, que era polido, mas agir também com impulsos, né? Uhum. Filipe e Tomé, que a gente conhece também aqui, traz características positivas, fiéis e fervorosos, mas nós sabemos também que Tomé tinha ali, era Incrédulos, né? incrédulo, né? Duvidava. Então, assim, tem aqui uma representatividade grande, né? Que com certeza talvez um de nossos filhos se encaixe. Então, Uhum. Jesus traz aí uma esperança, né? Através da educação que ele praticou com os próprios discípulos, já jovens adultos. Sim. E antes da gente entrar assim, mais em alguns discípulos que o capítulo traz, no final, no último parágrafo da primeira página, tem umas preciosidades, né? Começa dizendo assim, que no ensino de seus discípulos, o Salvador seguiu o sistema de educação estabelecido no princípio. Ou seja, existe um sistema divino de educação. Existe. E talvez o inimigo tenta fazer de tudo para que a gente não saiba desse sistema divino, né? Quando a gente percebe a maneira que Jesus educou e transformou ali o caráter dos discípulos, a gente vê que é algo muito suave. A base da verdadeira educação é o amor. Eu não vejo Jesus ralhando, né, com assim, puxando a orelha, com aquela raiva assim dos discípulos. E, poxa, será que eu, como mãe, estou seguindo esse exemplo? Ou quantas vezes, né, a gente, na correria aí do dia a dia, a gente quer tanto que nossos filhos sejam excelentes, que sejam assim, poxa, eu pratico verdadeira educação, meu filho tem que ser um bom exemplo, meu filho tem que tocar, tem que fazer isso, tem que ler muitos livros. E aí eu pego isso para que ele seja para os outros uma boa, né, uma linda imagem, mas e aquele coraçãozinho? Será que ele está ligado ao meu? Será que eu realmente estou ali nutrindo um amor que vai fazer uma transformação verdadeira? Quantas vezes a gente preocupa com a imagem sem preocupar com a essência, né? Então, a essência, que é o que nós queremos, porque a imagem, gente, quando a criança crescer e for para longe, ela vai mostrar o que é a essência, né? Por mais que agora, ai, poxa, não é o que eu queria que o povo visse, né? Meu filho não é o ideal. Não existe filho ideal, né? Pode estar vivendo uma aparência sem ali um coraçãozinho realmente transformado. A Aline comentando aqui dessa questão da imagem, da essência, né? Eu lembrei da meditação do pastor Rodrigo Silva, não sei Uhum. se alguém leu, que ele fez escreveu um texto muito interessante, fazendo ali uma analogia, um paralelo com a ética e com a estética. Foi muito bem apresentado assim os temas e ele fala justamente sobre isso, né? Às vezes a gente valoriza a estética e deixa a ética de lado, né? Quando na verdade deveria ser diferente, né? Preocupar-nos mais com a ética do que com a A estética, né? estética. Se vocês tiverem oportunidade, se alguém tiver curiosidade, é um texto que vale a pena ler. Muito bom. Então, aqui vocês veem que no final desse parágrafo fala que os discípulos, mais alguns que estavam mais próximos, era considerada a família de Jesus. E aí, ela faz, né, Ellen White fala de uma maneira que me lembra Deuteronômio, porque ela fala assim, achavam-se com ele em casa, à mesa, né, em particular, no campo. Gente, eles estavam juntos, era a presença, né, de Jesus. Acompanhavam eles nas viagens, nas provações, nas dificuldades. Então, a gente percebe que o estar
A presença não significa que você vai estar sempre na condição ideal para propor para os seus filhos. Poxa, eu queria tanto já estar vivendo no campo, queria estar, sabe, queria ser aquela professora para os meus filhos ideal. Gente, na verdade, a sua presença, ela vai fazer a diferença. E a sua presença com Cristo, né, que é o que transforma o caráter. Quando a gente, muitas vezes, teve uma pesquisa que mostrou o seguinte, que pais que permanecem com os filhos, independente do grau de instrução da mãe, né, era estudo com mães, independente do grau de instrução das mães, a longo prazo, esses filhos tinham maior cognição e melhor capacidade de aprender. Então, somente o fato, nem eram mães que ficavam ali ensinando, que eram aquelas mães super dedicadas, agora tem aula, aulinha, agora tem isso. Não, era a presença da mãe, dava tanta estabilidade emocional, né? Assim, o nível de cortisol ficava assim estável, sabe? Que aí a criança, ela desenvolvia com aquela segurança emocional e a longo prazo ela se destacava na parte acadêmica, simplesmente pela presença, né? E aqui Jesus mostra exatamente que ele fazia disso, né? Ele estava à mesa, ele estava em particular, mas também estava nos momentos difíceis, né? Era esse ponto forte aí da presença de Jesus. Agora, eu queria começar falando um pouquinho sobre os três personagens que o capítulo comenta, né? Principalmente, os três principais. A gente começa falando de João. João era aquele discípulo, ali em Marcos 3, 14, 17, diz, né? Você pode abrir para a gente, amor? Quem tiver com a Bíblia, quem que era o João, hein, gente? O João era um jovenzinho difícil, viu? Não sei se eu escolheria o João para ser meu discípulo, nem meu filho. Mas a gente, Jesus, ele não vê a aparência, né, gente? Ele vê o potencial. E muitas vezes eu fico pensando, será que a gente também faz isso com nossos filhos? Ou a gente fica destacando tantos defeitos? Poxa, meu filho é tão orgulhoso. Olha só que egoísta. Poxa, não está percebendo que o amiguinho está querendo um carrinho também e segurou todos para ele? Muitas vezes, a gente que já tem uma maturidade percebe os defeitos dos nossos filhos, né? E é claro que a gente deve ensinar, mas a maneira de educar, muitas vezes, não é o apontar o erro, mas sim ensinar o como fazer para ser certo, né? A maneira certa. Então, ali em Marcos 3,17 tem a característica de João. Quer ler para a gente? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Filhos do trovão. Filho do trovão, então imagina, o trovão não é calminho, né? Então, é aquele realmente nervoso, né? Aqui no livro diz assim, que João era orgulhoso, ambicioso, de espírito combativo. Imagina uma criança, né? Agora a gente aplica aqui para a nossa realidade. Uma criança que tem essas características. Gente, parece ser difícil de trabalhar, né? Ela já tem, assim, um espírito de briga. Sabe, criança que já tem aquele espírito de briga, de contenda? Então, João era assim. Ele era o filho do trovão. Mas a presença do mestre, o divino mestre, ele transformou, né? Olha o que diz aqui, fala, mas por sobre tudo isso, o Divino Mestre divisou o coração ardente, sincero e amante. Jesus censurou-lhe o egoísmo, frustrou-lhe as ambições e provou-lhe a fé. E aí ele revelou-lhe, porém, aquilo, porque a sua alma anelava, que era a beleza da santidade e o seu próprio amor transformador, disse ele: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste.
Então, o que transformou João foi o amor de Jesus, né? Jesus, ele não deixou de apontar para João o que ele precisava de ser, de transformar, né? João precisava de transformar aquele espírito dele, né? E com amor, Jesus foi moldando ali o caráter de João. Gente, quando eu vejo, né, crianças que têm esse espírito combativo, será que eu sou daquelas mães que vou apontar, vou criticar, poxa, que a minha amiga não está conseguindo educar direito? Ou eu vou olhar com espírito de amor e tentar ver o potencial que que aquela criança pode ser depois de transformada, né? Com o tempo, ele começou a refletir o caráter do próprio mestre. E nós vemos o João transformado ali depois em 1 João 3 de 1 a 3, que ele mesmo começa a falar de uma maneira tão amorosa que não parece ser mais o João. João se transformou em um homem de tanto amor. Como que ele se transformou assim? Pela presença e pela transformação do Espírito ao contemplar Jesus, né? Eu não sei se vocês conhecem um livro que chama Transformados pelo Espírito. A gente já fez, né, Cris, um grupo que a gente estudou. Esse livro, gente, ele fala sobre temperamentos transformados, né? E ali começa falando dos 4 temperamentos, tem o sanguíneo, colérico, né? Tem o melancólico e o fleumático. E na Bíblia, a gente tem um exemplo de todos esses temperamentos, e a gente sabe que pode ter outros, né? Mas era um tipo de classificação. E, por exemplo, nós vemos dentre os discípulos o João, que ele entra na classificação dos coléricos. Então, João, ele era colérico. O colérico, você sabe que ele tem um espírito de liderança, né? Mas ele também tem a ira, ele também tem a impulsividade, né? A raiva, né? Que o orgulho, tá tudo ali muito grudado nesse temperamento. Mas quando ele é transformado pelo Espírito, essa característica não começa a não ser mais dominante. Então, o que que vai entrar no lugar da ira? É o oposto, que é o amor. E aí a gente começa a perceber que tudo isso, essa transformação é o fruto do Espírito. Quando o Espírito habita no nosso temperamento, do nosso ser, as nossas fraquezas do nosso temperamento são moldadas. Então, o oposto do amor, da ira, é o amor, que é um fruto do Espírito, né? E aí nós vamos vendo que em cada temperamento o fruto do Espírito vai se manifestando quando ele enche aquela pessoa, né? Enche aquele ser. Quer falar? Muitas vezes a gente corre o risco, né, de como pais, de fazer uso da autoridade que a gente tem como pai, como mãe, mas a gente corre o risco de exceder, né, e esquecer de que dessa maneira a gente não está, como diz aquele verso, né, que o Espírito converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uhum. E isso só é possível aplicando essa autoridade de pai e mãe, mas com amor, né, para conquistar o coração do filho, conquistar a obediência. E que sentido teria, né, uma obediência forçada? O próprio Deus, ele estabeleceu as suas leis, ele nos deu os 10 mandamentos, ele deixou bem claro quais seriam as consequências, mas ele não nos obriga, né? Nós temos a opção, e quando fazemos escolhas erradas contra a vontade de Deus, a gente sofre as consequências, o mundo sofre as consequências. E às vezes a gente esquece disso, né? Como pai, como mãe, e naquele momento de cansaço, de estresse, a gente quer forçar essa obediência. E isso traz um efeito negativo, né, ao longo da vida da criança. Então, é sempre bom refletir, né, como Jesus
tratava as pessoas, né? Os métodos que Jesus usava. Não é fácil, mas é uma tarefa que a gente deve buscar constantemente. Eu estava procurando aqui a citação que fala, não encontrei, mas eu li que o que resolvia para tocar o coração de João, a maneira que Jesus usou para chegar e conquistar João, não foi combater, não foi. Então, assim, João tinha a ira, né? Tinha aquele negócio. E será que Jesus tinha que vir com a mesma maneira que João estava? Não, Jesus veio exatamente com o oposto. Jesus veio com um amor abundante, super abundante. E aqui, né, em alguma partezinha eu não encontrei, mas diz que o que João precisava era desse acolhimento. Tanto é que a gente vê, a Bíblia diz, né, que Jesus se reclinava no ombro que João se reclinava no ombro de Jesus. Olha como que dá uma impressão que ele é carente, ao mesmo tempo que ele é briguento. Então, talvez, né, o filhinho aí mais colérico que a gente tem, o briguentinho, né, ou aquele que tem essa toda essa energia dentro dele, o que ele precisa não é que você vá com a mesma força que ele, mas você tem que desmanchar essa força com amor. Talvez ali no momento da ira, por mais que Jesus dizia, né? Olha, não tá certo, mas não é o combate com combate que vai fazer quebrar o coração desse tipo de temperamento, no caso de João, né? Lembrando aqui que você comentou com alguém, que você estava falando da gasolina e do fogo. A Uhum. gasolina sozinha é uma benção, né? E o fogo também, mas se você juntar os dois, você pode ter um grande problema, né? Causar um desastre, uma explosão, e é mais ou menos assim, né? Tipo, a gente tem ali o combustível, a gente precisa do oxigênio, a gente precisa do calor. Se você juntar os três, vai dar ali a reação em cadeia e o fogo vai acontecer. Então, se a gente entra com o elemento errado, no momento que está aquecido, né, com certeza o resultado não vai ser o esperado, né? Se vem a criança que está ali como se fosse um fogo, né? Vem com toda aquela ira, como se fosse fogo, e você é o oxigênio que vai ajudar a aumentar o fogo, é um prejuízo, não é educação. Então você tem que ser ali o quê? Ou a água para acabar, ou a terra para acalmar o fogo, né? E é essa mansidão que a gente precisa de ter em Jesus, né, gente? Jesus. O Cris, geralmente o pessoal participa, a gente pode pedir para ler, para falar. Pode, sim, Por favor, fica à viu, meus vontade. amigos? Pode interagir. Então tá. É, quem está com o livro aí e puder participar, na página 33, da fraqueza para a força. É esse capítulo, esse parágrafo que eu gostaria de ler. Tem alguém que quer ler? Levanta a mãozinha. Sobre o microfone, Guilherme. Eu vou ler. Uhum. A professora Aline está acostumada, né? Tem que levantar a mãozinha. É. Vai. Então, Pedro, fraqueza para a força. A história de nenhum dos discípulos ilustra melhor o método de ensino de Cristo do que a de Pedro. Ousado, agressivo, confiante em si mesmo, rápido em compreender e disposto em agir, pronto para a desforra, mas generoso ao perdoar. Pedro muitas vezes errou e outras tantas foi reprovado. Nem por isso foram sua fervorosa lealdade e dedicação para com Cristo reconhecidas e elogiadas de maneira menos positiva. Pacientemente e com a faculdade de discernir própria do amor, o Salvador tratava com seu impetuoso discípulo, procurando reprimir-lhe a confiança própria e ensinar-lhe a humildade, obediência e confiança. Continua até aí.
vamos refletir até aqui, depois a gente pode ler a transformação, né? Aí Pedro vem como ele começa dizendo que foi a maneira, a ilustração, melhor ilustração do método de ensino de Cristo. Se é melhor, eu devo me atentar um pouco mais, né? Gente, Pedro tinha muitos defeitos, né? Era agressivo, confiava em si mesmo, ousado, né? Pronto para partir para a briga também. Então, Jesus, como que ele lidou, né, com essa situação aí? Pedro, ele é uma característica, tem muitas características dos sanguíneos, né? Que é um temperamento muito forte também, são líderes. E quando você tem uma criança que tem esse temperamento, você vai ter ali algumas dificuldades, porque a criança sanguínea, ela vai ter altos e baixos, ela é muito intensa, né? Ela é muito intensa. Eu vejo Pedro aqui numa intensidade, né? É aquele que saiu do barco. Não, Jesus, eu vou e sai andando e tropeçando, sabe? Aquele menino que. Não sei se você tem algum sanguíneo. Alguém tem sanguíneo aí em casa? Levanta aí a mãozinha. A Cris, né? Vocês podem compartilhar também situações que vocês já tiveram com seus temperamentos aí dos seus filhos, viu, gente? Na educação dos seus também. Mas o sanguíneo, ele vai ter toda essa intensidade que precisa ser direcionada. Como que Jesus direcionou a intensidade e também redirecionou os defeitos que ele tinha, né? Imagina uma pessoa que é muito confiante em si. A pessoa que é muito confiante em si, ela vai ter uma dificuldade de confiar em Jesus. Por que que eu tenho que ensinar o meu filhinho que é um sanguíneo, que é muito, não, eu sei, eu consigo, pode deixar comigo mesmo, resolvo tudo. Por que que eu tenho que ensinar para esse meu filhinho que ele precisa de confiar menos nele? Por quê? Porque esse excesso de autoconfiança tira a confiança do nosso Senhor Jesus, né? E como que eu faço isso no dia a dia, na prática? Sem destruir a autoestima, né? Eu tenho que sempre relembrar que todos os dons que ele tem, tudo que ele tem, foi Jesus que deu. Eu tenho uma criança que é sanguínea e muitas vezes também ela acha que consegue tudo, né? E aí a gente tem que lembrar, olha, se você consegue isso é porque Jesus te deu o dom para isso, né? E é assim que a gente vai com amor redirecionando para que o Espírito Santo vá transformando esses traços aí do caráter, né? Que não são tão positivos. É, Muitas vezes, Jesus precisou de repreender a Pedro. E não, não sei se todos viram aí que tem uma parte, a gente vai falar um pouco de Judas depois, mas Jesus, gente, repreendeu Pedro mais do que todos os outros, né? Uma lição que eu já tiro aí. A maneira que a gente educa um filho e outro não deve ser igual, porque eles são diferentes. Jesus não repreendeu um discípulo. Teve um que Jesus falou: não, esse eu não posso repreender porque eu vou afastar mais do que atrair. Mas Pedro, como Jesus conhecia que para o temperamento de Pedro, para a maneira de ser de Pedro, não ia afastar, e igual de João também, ele repreendeu, ele corrigia, ele falava. Jesus chegou a falar: afasta-te, como que é? Afasta-te de mim, né? Satanás com Pedro. Ai, que difícil, né? Ouvir isso do mestre. Mas ele ouviu e ele não era um tipo de pessoa que ia afastar por causa dessas repreensões. Quando a gente tem 2 filhos, 3 filhos aí, né? Nós temos 3. Tem um deles que apanhou muito. Tem outros que eu nem lembro. Mas não é que a gente ama um mais do que o outro, né? Vocês entendem que a gente tem que ir estudando a maneira de ser dos nossos filhos para conseguir ir de maneira mais específica, mais assertiva, né? Então, eu não posso corrigir da mesma maneira. Assim como Jesus, para cada discípulo,
agia de uma maneira bem específica, né? A verdade também é que, no caso aqui específico de Pedro, acho que a Aline vai entrar ali na questão da transformação, mas o, se você tem uma madeira e quer fazer um tratamento nessa madeira, quer polir, quer deixar ela brilhando, você vai ter muito trabalho, né? Uma pedra preciosa, um ouro para ser fundido, para ser limpo. E esse Pedro, que tinha esse temperamento tão forte, ele se tornou um líder é, impressionante, né? Um líder que levou a igreja primitiva adiante. E, e nós temos que ter essa percepção, porque se nós temos filhos com essa característica, nós podemos olhar com os olhos da fé e imaginar que esse filho ou essa filha pode ser um grande líder se, se nós nos permitirmos sermos usados da forma correta, nos espelhando nos métodos de Cristo e incentivando essa criança, esse jovem, a desenvolver as suas habilidades, a concentrar a sua energia, né, de forma correta, e ele pode vir a se tornar um grande líder, né, para a honra e glória de Deus. Então, a experiência de Pedro, ela traz grandes lições para nós, porque quando Jesus está ali para corrigir Pedro, né? Eu lembro mais da situação quando Jesus morreu e antes dele morrer ele disse para Pedro: "Você vai me negar?" E Pedro, autoconfiante, disse: "Não, Senhor, não vou te negar. Eu dou conta, né? Eu consigo." Bem característico desse temperamento, né? E aí Jesus conhecia Pedro, mas quando Pedro errou e falhou, o olhar de Jesus para Pedro, e eu gostaria de ler essa citação que está ali na página 89, último parágrafo, ela demonstra, ela me ensina tanto, gente, porque quando meu filho erra, depois de eu ter falado assim, não faz isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. Já aconteceu com vocês? Fala assim, olha, se você ficar brincando nessa cadeira, você vai cair. E aí a criança continua brincando e ela cai. Qual que é a nossa vontade, gente, de fazer, né? Talvez tenham mães aí mais cheias de espírito, mas a minha vontade é de brigar com essa criança. Por quê? Eu não avisei, mas Jesus traz para a gente aí a maneira divina de educar, né? Então, alguém gostaria de ler aí o último parágrafo da página 89? É onde começa assim, quando por ocasião do julgamento? É depois. Se o olhar de Ah, Jesus é a próxima. ah, vou ler. Se o olhar de Jesus, lançado sobre ele, tivesse expressado condenação em lugar de piedade, se ao prever o pecado ele tivesse deixado de falar em esperança, como teriam sido densas as trevas que cobririam a Pedro? Como era incontrolável o desespero daquela alma torturada, naquela hora de angústia e de vergonha de si mesmo? O que poderia impedi-lo de ir pelo caminho trilhado por Judas? O áudio, Aline. Lê mais um pedacinho, Cris. Aquele que não Não poderia. deixou só, né? Uhum. Aquele que não poderia poupar a seu discípulo a angústia, não o deixou só em sua amargura. Seu amor não falha, nem abandona. Ai, gente, que lindo, lindo, né? Porque a gente, como pais, a gente não pode abandonar no momento da fraqueza dos nossos filhos. Não é ali no momento da fraqueza, da falha, que a gente tem que afastar. O olhar de Jesus foi um olhar de tanta piedade e amor que fez com que Pedro não tivesse a vergonha de ser atraído de novo para Cristo, né? Ele foi atraído em vez de repelido. Quando nós nos deparamos com situações que
não gostamos de ver nos nossos filhos, ou a gente tem que tomar decisões, né? Ser intencionais nesse momento na hora da educação. Ou eu vou ser o dedo acusador, que vou dizer, mais uma vez você errou. De novo você está fazendo isso. Por que você não muda? Então, todas essas frases, elas são frases de condenação, que afastam o coração. Jesus, ele não condenou Pedro nem com o olhar, porque, olha, você e eu sabemos que a gente pode condenar com as palavras, com o tom da voz, mas a gente também pode condenar com o olhar, não pode? Né, amor? Então, às vezes, é melhor fechar o olho do que olhar com condenação, né? A gente fecha o olho e ora. Porque a verdade é essa, né, gente? Que nós precisamos do Espírito Santo para ter essa maneira suave de educar, tendo a intenção de sempre atrair para a verdadeira educação. Porque o que a gente não quer é criar como se fosse criar animais que não pensam, né? A verdadeira educação tem a ver com a, o ser, o indivíduo, no caso nossos filhos, a entender da causa por efeito. São seres inteligentes que precisam de pensar para agir e tomar suas decisões. Então, o livre-arbítrio, ela está aí, é um grande pilar da verdadeira educação. A gente não quer criar crianças e adultos, né, que sejam assim como vaca de presépio, né? Eu faço isso porque mamãe mandou. Não, não é assim. Eu faço isso porque eu entendi que é o correto, que é o que Deus quer para minha vida, diferente, né? Jesus disciplinava com muito amor, né? Eu acredito que muitos aqui já tiveram a experiência de, se a gente aplica uma disciplina com ira, ela vai desconstruir uma vida de tentativas, né, de ensino. Mas quando a gente aplica uma disciplina com amor, você tem aquela sensação, mesmo com o coração partido, você aplicar a disciplina e depois de ver o seu filho indo para te abraçar e sentar no seu colo e te abraçar, mesmo depois de receber uma disciplina, é algo assim que não tem preço, né? A gente, às vezes, segura ali a emoção para não, né? Para trazer um equilíbrio para o momento, para o filho entender. Então, assim, é algo muito especial, né? Muito nobre e uma responsabilidade muito grande, né? Esse papel que Deus deu para cada um de nós, esse privilégio, né? De poder ser esse canal, né? De bênção aí, de educação para os nossos filhos. É. E a gente tem que ser muito intencional no dia a dia, ao acordar, quando a gente tem nossa comunhão com Deus, colocar as nossas dificuldades em relação à educação perante Deus. E naquele momento o Espírito Santo vai nos dar a sabedoria necessária para agir, né? Quando a gente não está assim cheio do Espírito, é muito difícil, porque a nossa tendência carnal e natural vai ser regida, né? Vai ser de uma maneira carnal e natural, que é já voltado para o que não é santificado, né? Então, a educação, ela é um processo que a gente tem que ter muita paciência, né? Quantas vezes nós queremos que amanhã meu filho já aprenda, né? De hoje para amanhã eu entendi, não é bom ser egoísta. Então, olha, a partir de hoje você não é egoísta. Não é assim que funciona, né? O processo da educação exige nossa constante instrução. E para a gente ir finalizando, que já está aí chegando ao fim, Jesus nos dá uma grande lição de amor quando ele trata com Judas, né? A maneira dele lidar com Judas. Jesus, ele era um profeta também, né? Jesus sabia que Judas tinha não, que seria o traidor, né? E Jesus abandonou Judas, mesmo sabendo que ele ia dar ruim. Não, né, gente? Inclusive, Judas,
ele, quando começava, aqui no livro fala, quando começava uma contenda, quando começava um sentimento do mal, assim, de ostentação, de orgulho, de qualquer coisa, geralmente era uma insinuação de Judas. Então, Judas, naquele meio ali dos 12, ele era um problema. Então, ele era aquele que começava a trazer o mal para aquela pequena família, né? A má influência, né, no meio. Era a má influência, né? E Jesus, gente, não excluiu os discípulos da má influência. E também não excluiu a má influência, Judas, né? É uma lição de muito amor. É uma lição de muito amor, porque se você e eu pensássemos assim, olha, esse ser humano não vai se converter, será que eu investiria tempo nele? Será que eu ia investir todas as minhas ferramentas de amor e para converter aquele coração, sabendo que ele não ia ser convertido? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita certeza que o amor de Deus, ele é independente. O amor de Deus, ele é tão cheio de graça que é independente da resposta nossa ao amor, entende? E assim nós devemos ser também com os nosso pequeno rebanho. Não esperar nada em troca, né? Que lição de amor? Dar e usar tudo que a gente tem para educar, mesmo sem esperar que vai dar resultado. É claro que Deus, ele vê ali nossos esforços e nossos filhos, nossa esperança, nosso maior anseio é que eles estejam também vivendo a verdade presente, vivendo toda essa mensagem. Mas é uma lição de amor que é difícil até da gente entender, né? O Salvador não foi por causa dos erros de Judas que se afastou dele. É uma das partes que conta, que fala aqui, né? E outra lição que eu gostaria de trazer é em relação às influências, né? Eu lembro que quando eu mudei para o campo, eu pensei assim, olha, agora meus filhos não vão ter nenhuma má influência por perto que a gente vive no campo e tudo. E aí, gente, vivemos num lugar que a gente foi e o nosso vizinho do campo era viciado em videogame. E aí, super amigo do meu filhinho. Então, assim, nós não vamos ter condições sempre ideais para que nossos filhos estejam, né? E o que nós precisamos de fortalecer é essa identidade dele com Jesus, da nossa família, né? Também da sua família com como se porta, porque veja aí que nem Jesus, sabendo, né, como que é a verdadeira educação, poupou os seus discípulos de ter uma má influência entre eles. Aí você vê assim, olha, tem uma pessoa que não é uma boa influência, eu vou afastar meu filho deles? Será que essa era a maneira de educar de Jesus? Foi isso que ele fez com Judas? Como que você faria, Marquinhos? A história desse mundo da criação e de tudo é tão intrigante que mesmo no lugar ideal, né? Agora eu estou falando de Adão e Eva, era o lugar ideal, o Jardim do Éden. E no momento em que houve ali a separação daquela família de dois, né? Em que um se aventurou a andar sozinho no lugar ideal e se aproximou daquele lugar que Deus tinha falado que não deveria, né, comer naquela fruta. Ela então deu oportunidade para a tentação e foi ali influenciada, né? Então, isso deixa uma lição para a gente. Nós vamos sim no caminho, seja no campo, seja na cidade, seja na igreja, na escola, no trabalho. As influências estão aí. Acontece que para estarmos melhor protegidos, né, mais preparados, é estarmos juntos, né, como família. Enquanto ainda temos filhos pequenos, né, que estão aí sob a nossa responsabilidade, que precisam ali do nosso apoio, que precisam do nosso direcionamento. E como casais também, né, estarmos juntos
para que um fortaleça o outro nos momentos difíceis, né? Quando tiver ali uma dúvida, quando tiver uma fraqueza. Então, o lugar ideal, ainda mais nesse mundo, ele não existe, né? Uhum, Só mesmo à espera desse lugar que vai ser no uhum. céu. Aí sim estaremos livres das más influências. É. Há um tempo atrás, uma amiga, quando eu tinha meus filhos bem pequenininhos, falou assim comigo: Olha, nosso papel de pais é pegar essa sementinha que Deus nos colocou em nossas mãos e colocar numa terra fértil e regar, regar, regar. Em algum momento, ela vai crescer e vai frutificar. Muitas vezes nós estamos vivendo o momento ainda da rega. A gente não vê, a gente não conseguiu ainda ver o resultado de tudo que a gente dedica, né? Os pais que estão aqui são pais comprometidos, que querem que a verdadeira educação se aplique na sua família. Mas você pode estar vivendo um momento que você só está regando e não está vendo resultado nenhum. Mas você não pode deixar de regar. Jesus não viu resultados ainda quando estava em vida. Vocês sabem que o coração dos discípulos foi transformado nem com a presença de Jesus por 3 anos, tão pertinho, o coração deles tinha sido totalmente transformado. O coração dos discípulos só foi transformado depois do Pentecoste, quando o Espírito Santo encheu e eles começaram a lembrar das lições que Jesus ensinava. Nossa, Jesus agia assim, Jesus fazia assim. E aí eles foram sendo transformados, né? E aí, por quê? Porque o Espírito Santo já estava em plenitude na vida deles. Então, Jesus não desistiu da educação dos seus, que eram os discípulos, 3 anos tentando ensinar Pedro a não ser impetuoso, 3 anos tentando ensinar João a não ter aquela ira no coração, mas eles foram transformados de uma maneira espaçada. Nós temos uma promessa aqui na página 96 que diz assim: o mesmo Espírito que em seu lugar foi enviado para ser o instrutor de seus primeiros cobreiros, Cristo comissionou para ser o instrutor de seus cobreiros hoje. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é a sua promessa. A presença do mesmo guia na obra educativa hoje produzirá os mesmos resultados que antigamente. Tal é o fim a que propende a verdadeira educação. Tal é a obra que Deus deseja ela cumpra, que ela se cumpra, né? Então aqui nós temos, gente, que a promessa de que esse guia, esse espírito que transformou os discípulos, ela também vai atuar hoje se nós pedirmos, se a gente se comprometer, né, em fazer a vontade de Deus. Esse foi o estudo, então, capítulo 9. Se alguém tiver aí algum comentário, quiser fazer aí alguma aplicação também, esse é o momento, né, Cris? Verdade. Nossa, mas queria agradecer vocês aí, enquanto o pessoal puder ou quiser, pode colocar no chat ou falar audivelmente, mas é um capítulo muito lindo, muito profundo, né? E eu estava aqui pensando, vocês trouxeram várias questões práticas, né? Gostei bastante disso, foi bem prático mesmo. Mas eu queria também ter uma curiosidade, vocês têm filhos em idades assim, bem diferentes, que é legal para o público que a gente tem aqui. E vocês já tiveram alguma experiência em que por algum momento vocês pensaram em desistir dessa educação ou achar que não era aquilo, tá errado? Porque por mais que a gente leia e saiba, existem alguns momentos que parece que a gente tá, que tá tudo errado, né? Você ficou da regra, né? Eu sei que vai assim, meio dentro desse princípio, mas talvez com o mais velho, que já está com uma idade maior, talvez vocês tenham alguma experiência para compartilhar com a gente. Sim. Quer começar? Quem nunca, né, Cris? Quem nunca ali pôs a cabeça no travesseiro, falou, Senhor, que caminho é esse que eu escolhi? E aí a gente olha
para nós mesmos, né? Poxa, acho que eu estou fazendo tudo errado e acho que não vai dar certo, e a gente pensa em outras possibilidades, outros caminhos. Mas a realidade é que já tivemos, sim, esses altos e baixos, mas uma coisa, vivendo em lugares diferentes, a gente acaba aprendendo e convivendo com famílias, né? Nós não podemos confundir aí essa questão da educação, da verdadeira educação, com um estilo educacional, um estilo de ensino. Nesse caso, o homeschool. No começo, quando a gente começa a trilhar, a gente pensa que É a mesma verdadeira coisa. educação é a mesma. Se eu estou fazendo homeschool, eu estou fazendo verdadeira educação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tanto que esse capítulo traz o exemplo aí de Cristo ensinando pessoas adultas, né? Então, nós precisamos ser ensinados. Então, lá na Argentina, eles foram um ano na escola. E olha, parece meio contraditório, mas esse ano foi uma bênção para a nossa família, uma bênção para eles. Eles tiveram a oportunidade de passar por testes, né, com relação a comportamento, com relação a estilos de música, de alimentação, e eles tiveram um grande privilégio de mostrar para os amiguinhos e também para os professores que a família deles fizeram opções diferentes para o estilo de vida, né? A Aline às vezes preparava ali algum lanchinho e as crianças ficavam super curiosas. Ah, o que que é isso? E lá eles têm muito costume de compartilhar as coisas mais ainda do que os brasileiros, né? Eles são muito lá de tomar os chás e aí passam de um para o outro, os meninos ficaram meio assustados, mas eles sempre tinham curiosidade. O que que é isso, Samuel, Miguel? Ah, deixa eu experimentar. Então, foi uma oportunidade, sabe, de mostrar. É, E aí, no final dessa experiência, qual que foi a conclusão que a gente chegou? Que a questão de tê-los em casa era tão positiva e eles tiveram um desempenho também tão positivo na escola que, assim, eles podem continuar em casa, porque tanto na parte acadêmica quanto nessa questão também espiritual, eles foram capazes de serem testados e, né, para honra e glória de Deus, de serem aprovados, vamos dizer assim, né? eles foram um ano para a escola lá, mas eu sempre comento com algumas amigas, né? A gente que já conheceu, já bebeu dessa água, que é o plano A, a gente não fica satisfeito com o plano B. Eu ia Então, concluir que no finalzinho que foi tão boa a experiência, tipo assim, o homeschool estava dando tão certo, tipo assim, vamos trazer ele de volta para é, casa. e quando você coloca na balança, você vê que o que a gente quer realmente não são grandezas mundanas, né? E isso é muito mais conquistado quando vocês têm as crianças por perto. E a infância, ela passa muito rápido, gente. Meu filhinho, bebezinho, vai fazer 14 anos. Então, assim, né? Passa. E a gente não pode perder essa leveza, essa alegria e a oportunidade que a gente tem de tê-los com a gente. Eu fico pensando, Joquebede, ela sabia, Joquebede de Moisés, né? Sabia que aos 12 anos o filho dela iria. E qual foi a dedicação dela? Moisés não era perfeito, né, gente? Moisés tinha lá um momento da ira que, ó, matou o soldado lá, né? Então, com certeza ela teve desafios na infância. E esses desafios, é muito bom a gente sempre dizer que, por mais linda que você vê uma família e fala, nossa, aquela família ali é tão linda, né? Com certeza ela tem desafio em casa, gente. Sim, Nós sabemos, assim, de muitas famílias que foram, que guiou a gente nesse caminho, né, amor? Que passaram por desafios com os filhos, que hoje, com eles adolescentes e adultos, ainda passam desafios, sabe? Então, não existe essa família que é a família perfeita. Nós estamos em construção, né? E como corpo de Cristo, a gente está aqui para se unir, para se apoiar. Então, assim, é assim a nossa vida. E que cada dia mais a gente vá crescendo em experiências que sejam experiências espirituais, né? eu achei muito bom a Aline ter relembrado aqui o exemplo de Joquebede, né? Ela sabia do tempo que ela tinha com eles. De certa forma,
Talvez nós não sabemos exatamente quando os nossos filhos vão criar asas para voar, mas nós temos que ter isso em mente, que nós estamos preparando, devemos preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo. Talvez um vai ser mais cedo ou mais tarde, talvez aqui, passou por alguma situação, tem que pôr na escola, ou alguém vai começar a trabalhar mais cedo para sustentar, ou vai criar uma família. Se Jesus não voltar antes, a gente vai passar por todas essas etapas, né? Uhum. Então, eu tenho sim que pensar, tipo, tá bom, meu filho vai crescer, vai casar, e aí? O que que ele vai fazer, né? Quem tem filho homem, como é que ele vai sustentar a família? É. Então, temos que preparar os nossos filhos. E se por algum motivo alguma família passar por uma situação, tipo, não se culpe, eu coloquei meu filho na escola, isso não é o fim do mundo. A verdadeira educação é para nós pais, é para os nossos filhos, e ela independe do método de ensino. Né? Escola não é educação, escola está aí para ensinar a matemática, Uhum. a física, a biologia, e isso não é educação, isso é ensino. Né? Essas Uhum. palavras têm um sentido diferente. Educação é algo completo, né? Que envolve o caráter, que envolve a vida, e é até a gente chegar ao céu, né? Sim. Uau, né? Obrigada, gente. Que experiência rica. Vocês falando, fiquei pensando, né? É, porque a gente tem, né, algumas amigas, algumas famílias amigas, duas famílias que teve perda, né, pela morte das mães, né? E quando vocês estavam falando sobre essa questão do preparo, né? Nós não sabemos, assim, parece trágico eu falar uma coisa dessa, mas é real, pertinho da gente. Há pouco tempo atrás, um mês atrás, uma prima minha, mais nova do que eu, e faleceu, deixou dois filhinhos, o marido está desolado. Então, nós não sabemos. Outra gente ficar buscando o que esse mundo pode oferecer, que ele não oferece nada, a gente vai estar buscando o alvo errado. Então, como vocês falaram, a verdadeira educação depende. Depende de qual metodologia, mas em sim, na verdade não é metodologia, porque os métodos são de Cristo, né? Mas depende se é escola do lar, ou se é escola fora, de acordo com a situação da família, né? Muitas famílias angustiadas com relação a isso, mas o que Jesus nos traz é que a real obra de Cristo é quando, como os discípulos, chegou o momento em que eles sentiram a necessidade do Espírito Santo e acabou a dissensão, acabou a ignorância, né? Aquela falta de compreensão, né? Então, acho que esse é o maior alvo, né? Que a gente tem que ter com os nossos filhos, né? É de buscar enxergar que eles entenderam, que eles estão buscando o Espírito Santo, eles querem uma vida moldada por Cristo, né? Então, assim, essa é uma grande preocupação que eu tenho ultimamente. Se eu viesse a faltar, olha que eu não estou nem pensando no casamento, né? Nessas coisas que são um processo natural se Jesus não voltar. Vocês têm toda a razão. Talvez muitas famílias não estejam pensando que isso vai acontecer e nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda nessa terra. Mas fico muito preocupada em que, se eu estiver ausente, sei lá, se eu estiver ausente por um mês, né? Como é que os meus filhos vão se portar, né? Então, que nós possamos ter isso em mente, né? A verdadeira educação ela é muito mais do que a cultura de livros, né? Isso não é educação, é ensino, né, Marquinhos? E uma coisa que nós também precisamos preservar é essa humildade para que nossos filhos não pensem que o homeschool ou tocar os instrumentos, né? Porque tudo isso é muito mais promovido no nosso meio que pratica a educação no lar. Que não seja motivo de orgulho, né? Que o fazer não, eu estou em casa, eu sou um pouquinho melhor, sabe? Essa sensação assim de superioridade que pode ser desenvolvido, ou a de comparação, não, aquele menino ali vai para a escola, ele não pratica a verdadeira educação. Então, a gente tem que ter cuidado de sempre incluir e nunca tentar transparecer para os nossos filhos de que aquilo é de alguma maneira assim melhor do que a escola, sabe? Eu sei que é bem assim delicado porque a gente sabe realmente que as escolas estão moralmente deturpadas, está ficando difícil, né? Se eu for colocar na balança o que a escola promove de intelecto, de programas, Entretenimento. entretenimento, né?
E aí eu vejo ali a moral, a desmoralização mesmo, né? Algumas coisas que não tá, não é o melhor. Então, a gente realmente tem que lidar ali com um jeitinho para que a criança tenha uma infância sem ter esses preconceitos, sabe? Que seja assim uma coisa suave, né? Mas ainda que, né, meu filho tenha que estar Precisa, lá, ele seja um José, ele seja um sim, Daniel, Daniel, né? né? Uhum, Então, esse preparo é fundamental e, como a Aline comentou ali, né, o Espírito Santo é que vem para convencer, né, da uhum. justiça, do pecado e do juízo. E vai ser assim com a gente e assim com os nossos filhos. Então, se chegar o momento, né, que eles têm que ir, Já, deixa eu contar que uma coisa estejam preparados. rapidinho. É a Bom, Conta, última. fala. conta. É que eu lembro que quando o Samuel estava na escola, né, nesse ano, assim, eu fiquei muito angustiada, né, gente? Eu idealizei muito o homeschool. E, assim, orava muito para eles serem luzes ali. E eu lembro de uma situação que ele estava na aula de educação física, e aí os amiguinhos jogando, no time dele, ele deixa, tipo assim, a bola caiu na linha, né? E aí eles falaram assim: ah, não, foi fora, foi fora. E o Samuel: não, não, foi dentro. Aí eles falaram assim: poxa, Samuel, você não consegue mentir? E ele: não, eu não sei mentir. E eu falei: poxa, olha que legal, né? Que ele, assim, desenvolveu tanta verdade no ambiente familiar que para eles aquilo era natural. Não, não sei mentir. Então, assim, são coisas assim que a gente acha que, poxa, ai, o menino não está aprendendo inglês, o menino não está aprendendo química, o menino não está aprendendo nada. Não, ele está aprendendo com sua família, ele está aprendendo a ser o amor, ele está aprendendo traços do caráter, né? Que às vezes a gente não coloca na balança, né? Porque o mundo não põe. Bom, então, só mais um comentário. No final do ano, nós fomos agradecer a professora do Miguel, Uhum. porque o Miguel, ele é mais fechado, então o começo foi mais difícil para ele. Mais E como tímido. ele tinha uma professora mais experiente, ela foi muito sábia, colocou ele sentado na frente, perto dela, para ele se sentir mais seguro. E no final do ano, quando a Aline foi agradecer a ela o cuidado que ela teve, né, essa percepção de uma professora, ela falou assim: olha, Aline, nós precisávamos do Miguel na sala de aula. Foi como se a gente tivesse um Daniel É, nos tempos nós modernos. aprendemos com ele. E assim, É, isso foi algo assim que foi. não teve preço, né? Então, é possível, sim, que os nossos filhos sejam representantes lá fora, seja numa escola, numa igreja, no trabalho. Uhum. É Deus Sim, que cuida, né, gente? sim. A Quando a gente é só gente, instrumento. quando a gente perde o controle e se você chegar numa situação que você perdeu o controle, se você for uma mulher de oração, né, uma família de oração, saiba que mesmo em situação de prisão, né, você pode ainda testificar, mesmo em condições que não sejam as ideais, você continua sendo um instrumento de Deus aonde você estiver. Cris, pode conduzir aí o encerramento, porque Finalizar. senão. Ai, tô encantada aqui, nossa. De verdade, gente. Obrigada por compartilhar essas experiências. E que, assim, que presente, né, de Deus para vocês, entre todas essas experiências que vocês tiveram, né? Ouvir que o filho de vocês, que precisava da presença do filhinho de vocês ali, como um testemunho vivo, né, de um jovem fiel, como a gente só vê na Bíblia, né? Parece estar tão distante, né, da nossa realidade. Assim, como você comentou, né, Aline? Parece que a gente não está vendo os frutos. Aí a pessoa falando, pode ficar mais, podem compartilhar mais com a gente. A gente precisa mesmo disso. Eu queria muito agradecer. E eu só não abuso mais de vocês, porque eu sei que vocês também precisam descansar. Mas eu quero deixar assim, um convite para vocês voltarem. São muitos capítulos ainda pela frente. Então, se vocês toparem, a gente combina uma outra data. Vai ser uma alegria ter vocês de novo, casal. Pode Com ser? certeza, amiga, com certeza. Então, obrigada, viu? Mais uma vez eu quero agradecer vocês, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente. Deus abençoe. Vou pedir para vocês fazerem uma oração para a gente encerrar, tá bom? E a gente poder, então, fechar
nosso estudo tão maravilhoso de hoje. Então, nós vamos orar aqui em duas partes. A Aline começa e eu finalizo. Santo Deus, Pai eterno, nosso Senhor e Criador, primeiro, Senhor, te agradecemos porque o Senhor não nos desamparou, dando só uma teoria de uma maneira ideal de educar, mas o Senhor deu Cristo Jesus para ser o exemplo na maneira de educar dos discípulos e assim podermos também aplicar na vida dos nossos filhos. Queremos, Senhor, ser fiéis a Ti em toda e qualquer circunstância. Queremos te pedir que envie o Teu Santo Espírito, que é através dele que nós vamos ser transformados à Tua imagem. Queremos, Senhor, não só colocar nossos filhos nessa escola, queremos nos colocar como alunos da Tua escola, Jesus. A gente precisa tanto de transformação, meu Pai. A gente precisa tanto do Teu Espírito. E nossos filhos também. Nós estamos rumo ao lar celestial e a gente precisa do Teu poder transformador em nossa vida. E colocamos tudo isso em Tuas mãos. É verdade, Pai. Nos sentimos tão pequenos. Nos sentimos, sentimos que não somos capazes de cumprir essa missão tão nobre. Temos uma grande responsabilidade e um grande privilégio que o Senhor deu aqui para as famílias de formar homens e mulheres que sejam fiéis a Ti, que sejam representantes de Cristo aqui nesse mundo. Como a Aline comentou, transforma-nos, Senhor. Educa-nos. Queremos ter a Ti como nosso professor, pois só assim seremos capazes de passar alguma coisa boa para os nossos filhos. Abençoe, né, te peço uma bênção especial aqui para cada família que está representada nessa pequena reunião, as outras famílias também que fazem parte desse grupo, que estão se empenhando também em buscar, em conhecer. E o nosso propósito, Senhor, não é sermos melhores do que ninguém, mas sim fazer a Tua vontade. E que independente da situação e das provações aqui de cada família, talvez vivamos aqui momentos semelhantes em alguns aspectos, mas também pode ser que vivamos momentos diferentes, né, em algumas situações, e independente das provas que tenhamos. Pedimos que o Teu Santo Espírito conduza a cada família para que nos ajude nas nossas decisões e possamos ser fiéis a Ti, representantes Teu nesse mundo e fazermos parte, Senhor, da Tua missão. Amém. Obrigado por esta honra e por este privilégio. Pedimos as Tuas bênçãos para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Amém. pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa noite, Aline Marquinhos. Obrigada. a todos. Valeu, Cris. Tchau, tchau. É o Nivaldo, seu Nivaldo. Um abraço para Olá, você. boa noite. Tudo bem, Cris? Boa Tudo noite. bom? Um privilégio ter vocês com a gente. Privilégio nosso. Muito Voltem bom. Deus sempre. continue abençoando vocês. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Amém.